De volta com o nosso tarot terapêutico, arcanos menores, e vamos finalizar o nosso naipe de copas com o nosso rei de copas. E vocês podem notar que ele está com a copa fechada nas duas primeiras cartas, nas duas últimas está com a copa aberta. Nós temos eles na postura sentado, parece que ele está sentado, o trono dele forma um baú embaixo. Pode ser a impressão minha, mas a impressão que tá dando parece que tem alguma caixa, um baú, alguma coisa escondida aí, tá? Ele tá no piso, né? Então quer dizer que ele tá dentro do palácio dele, nos dois primeiros. Nos de fora, a gente já tá vendo mar, ou um lago, né? Tem água aí correndo nesse cenário. Aí que eu queria chamar a atenção de vocês no Rei de Copas do mitológico, nós temos a presença do crustáceo, tá? Que a gente já viu lá na carta da Lua, nos arcanos maiores. E aí vocês vão trazer essa referência para poder fazer a leitura dessa carta. Tem a lira na mão dele, que também está nos arcanos maiores na carta do Sol, né? E aí vocês vão trazer a referência da lira para cá. Essa harpa, lira, é um instrumento, né? Nós temos a copa dele, se você olhar bem, eu preciso pegar o óculos para ler, para ver, né? Ela tem uns frisozinho que vai imitar a cauda de sereia. Pode olhar lá. Chega bem pertinho se você tiver esse tarô, se você não tiver, tenta olhar nessa imagem aí. Deixa eu ver o que mais. Tem caranguejo também, siri, enfim. Nas duas colunas, a lateral, assim, onde apoia os braços, tem ali também, desenhado. O que mais? E tem, assim, como se tivesse fazendo um castelo aqui atrás, na parte do assento, do encosto, assim, né? Parece algumas taças ali atrás dele, né? Bom, no outro de Wait, nós vamos ter, parece que tem um barco vermelho lá no fundo. Na minha carta não tem o mar agitado assim, igual tá desse aí, tá, gente? Na minha o mar tá calmo. Mas do resto tá bem parecida a carta. Cada um deles é de um jeito, né? Cada autor desenha de uma forma. E eu acredito assim, a mesma interpretação. Eu agora fiquei curiosa, porque a respeito desse colar. No meu não tem colar. Aqui, perdão, gente, tem um colar, parece formar um colar ali. No meu não vai ter, não. O meu tá simples. Tem só aqui na lateral, onde tá, ele tá com cetro e com uma copa do outro lado, né? Na parte onde ele tá com cetro, parece assim como se fosse três triângulos. Pode ser montanha, pode ser um triângulo assim, uma forma triangular, como se fosse uma torre mesmo, ou fogo, sabe? Assim, uma torre de fogo, assim, fazendo as brasas do fogo. Tá parecendo isso. Bom, a gente vai olhando, vai observando, cada vez que a gente observa, mais coisas a gente vai encontrando, né, de referência. O importante é que a gente observe o símbolo e aquele símbolo fale com a gente, né, e aquele símbolo transmita uma informação, né, o formato do pé dele, a frente ali, né, os dois primeiros estão posicionados para um lado, esse está posicionado ao oposto, como a gente sempre vê, né? Acho que é isso aí, gente. Vamos lá. Então, o rei de copas é maduro, alguém que aprendeu a dominar suas emoções, é sereno, é compassivo, é o adulto, é o senhor, né, de idade que já não fica sofrendo à toa, apesar de ser empático, amoroso, sensível, né?
mas lembrando que ele é o pai, o mentor, ele é o homem, o yang da coisa, né? Ele é gentil, compreensivo, mas ele também é o homem da relação, né? Então, está sempre pronto a ajudar, ele tem intuição, coração grandioso, né? Ele olha para a gente com um olhar de compaixão mesmo, ele compreende e inclui as pessoas, né? Mas ele pode ser excessivamente emocional, manipulador pelas emoções, pode ser dominador, ele pode indicar a tendência a sufocar os outros por excesso de cuidado ou tentando manipular para atender às suas próprias necessidades emocionais. Quer todo mundo por perto, sufocando as pessoas com tanto amor, né? E as pessoas fazerem as coisas que ele quer, né? Então, a gente observa aí que no lado luz da carta, né, a maturidade e tudo mais, que é representada pela idade em si, então ele consegue lidar com essas emoções e com as emoções dos outros. É uma pessoa que é capaz de acalmar a todos ao redor ali. Tem compaixão, é capaz de dar apoio e nos momentos mais difíceis. É um líder, é um líder que ajuda, ele cria um ambiente legal, né, onde as pessoas colaboram, é um ambiente acolhedor, não é autoritário, tá? Então ele tem sabedoria espiritual porque ele tem intuição, ele acessa, então é um buscador, sim, tá? Ele tem essa sabedoria, ele tem intuição desenvolvida, tá? E é real mesmo, ele tem esse contato com o seu interior, ele sabe muito bem o que fazer, quando fazer. Também, quando ele está saudável, ele equilibra a razão e a emoção. Quando ele não está saudável, é que ele faz essa manipulação, tá? Então a gente tem que entender que a gente está olhando para uma pessoa que pode variar de acordo com a saúde emocional dessa pessoa com que ela está passando. Tá? A expressão, se expressa criativamente, tem insights, tem ideia, é comunicativo, os relacionamentos dele são muito profundos, ele valoriza a intimidade, tá? As relações são baseadas no respeito mútuo e na compreensão emocional. Ele também pode ser alguém que assume um papel de cuidador, de acolhedor em relação aos outros, né? Vai ser o paizão que acolhe. Também tem serenidade para lidar construtivamente com as coisas emocionais da vida. Ele aprende com as experiências dele, né? Então ele tira um aprendizado disso. Agora, vamos olhar para as questões lá da coroa. Ó, olha bem as duas primeiras cartas que a gente vai falar sobre essa parte aqui. Então vamos lá. Os prolongamentos da coroa são impulsos anímicos, ímpetos da energia originados nos sentimentos a fim de abrir-se para o universal e caracterizam uma grande atividade psíquica com um sentimento muito impessoal. A coroa, solidamente colocada sobre a cabeça do rei, cobrindo-a completamente, mostra que a extensão do seu brilho abrange todo o seu mental e lhe permite comunicar-lhe diretamente com o universal, ou seja, o rei em si é aquele que está conectado com Deus, né? Ele exerce o papel dele, representando o divino na Terra na questão do fazer. A touca branca sob a coroa é um elemento sintético intercalado para estabelecer uma transição entre o mental e o meio de expressão, coroa e abas. A parte que cobre a sua orelha forma uma proteção para evitar a mistura das correntes e mostra que o rei não se deixa distrair em sua missão. A copa é longa para pôr em destaque o tempo da incubação dos sentimentos altruístas ou místicos
e a extensão do que o ser deve dar por si mesmo. A copa do valete também era longa, trazendo apenas uma esperança. Ela devia receber em vez de dar, né? Então, só uma comparação. Então, a mão esquerda está pousada no cinto dourado e implica o esforço interior para realizar, através do mental, um equilíbrio entre os sentimentos conscientes do peito e intuitivos da barriga. Os 4 botões sobre o tórax indicam os 4 estágios de elevação, indo do físico ao espiritual. Físico, emocional, mental, espiritual. Passando pelo anímico e mental. Ele é mestre das emoções. Seu humor pode mudar com facilidade. Ele é consciente, intelectual, ativo. Não está muito à vontade no território das emoções, não se aprofunda verdadeiramente. As profissões dele, que tendem a buscar, são religiosos, médicos, psicólogos. Tá? O trono decorado do Rei de Copas é representado no trono decorado, sugerindo sua posição de autoridade emocional. Pode conter os detalhes que simbolizam a conexão com as emoções, como padrão de água ou símbolos de peixes. O cálice e a taça representa as emoções, a intuição, a espiritualidade, muitas vezes decorado, indicando uma apreciação pela beleza emocional. A coroa, né, que é autoridade, sabedoria. Então, elas podem ser, às vezes, mais imponentes e, às vezes, mais discreta. Quando discreta, ela é uma liderança mais sutil. A água, né, que estão nos pés deles ali, é fluidez, intuição e fluidez. Indica a capacidade do Rei de Copas de navegar pelas águas emocionais com maestria. Às vezes aparece um animal aquático, então ele é peixe, cisne, qualquer coisa, simboliza a profundidade emocional, a intuição e a graciosidade das relações. As joias e os adornos dele, principalmente pedras preciosas como água marinha, associados à intuição ou pérolas, símbolo de pureza e sabedoria, podem aparecer como parte dos adornos. E por último, a expressão facial dele reflete a capacidade de lidar com as emoções de maneira tranquila e controlada. Ele não é facilmente perturbado por turbulências emocionais. As vestimentas em azul e verde, né, são tranquilidade e serenidade. E muitas vezes, né, simboliza a conexão com as emoções de natureza intuitiva. O gesto de compaixão, benevolência, destaca a natureza compassiva, o desejo de oferecer apoio emocional. E às vezes os símbolos espirituais, né, como o símbolo da vida eterna de Enki e outros elementos que sugerem a conexão profunda com a espiritualidade. Muito bem, gente. Então, o que, que nós vamos trazer aqui? Nós vamos nos conectar, óbvio, com nossos pais, líderes, mestres, etc., que tinham similaridade com essa, essa personalidade aqui, ou se não, né, a gente vai fazer essa comparação. Se você é homem também, se você é um homem que já lida muito bem com o seu lado feminino, ou se você não lida muito bem, né? Se você não consegue compreender, se você consegue compreender, dar e receber amor. Eu tenho um cliente que ele justamente ele traz essa questão, né? De não conseguir se entregar, não conseguir amar e ser amado, permitir nem sequer receber um carinho da esposa, assim, não dá abertura para o feminino, né? Para entrar em conexão com a intuição, se vê muito perdido, muitas vezes, que não está em conexão com sua própria intuição. Então vejam como é importante a gente analisar os sentimentos do homem. E o que ele relata é justamente que quando no passado ele não podia chorar, ele não podia se expressar emocionalmente, ele não podia dizer o que realmente estava sentindo. E hoje, enquanto adulto, ele tem a dificuldade de fazer uma mudança de padrão de comportamento, porque ele não teve isso na infância, ele não sabe fazer agora na vida adulta. Por mais que você busque essa referência para ele poder fazer isso, mas ele não encontra. Então, assim, é trabalhoso, né?
é algo que o homem precisa fazer, encontrar, já temos que outros que são mais sensíveis nesse quesito e pouco racionais, que aí a gente vai confrontar o rei de espadas com o rei de copas. Quiçá, né, um imperador tivesse aí todos os quatro elementos bem equilibrados. Então a gente vê que quando a gente está estudando um naipe, nós estamos estudando um aspecto do imperador, no caso do rei, né? Um dos aspectos. E aí a gente vai aprofundando nesses aspectos, quer sejam eles a desenvolver ou bem desenvolvidos. E aí a gente observa, né? Aí eu falava a pergunta para ele: e como que é a relação entre você e seu pai? Ah, meu pai era muito fechado, meu pai era muito ausente. Então, ele não tinha nem amor de pai nem de mãe. Era uma família muito seca na questão emocional. Então, a gente vai olhar dessa forma. Me remeteu a ele, né, por ele já estar numa idade avançada e ter esse problema que agora ele para olhar, né, lá do passado dele, e ele olha com muita tristeza em relação a isso. Então você pode olhar tanto nos aspectos, por exemplo, já a minha experiência própria, eu olho para esse Rede Copas e eu já vejo um pai muito amoroso, muito voltado para essa parte do emocional, que gosta de reunião familiar, gosta de escutar os filhos, gosta de estar junto, né? Quando tem tempo, da qualidade de tempo ali. Então, a gente tem duas perspectivas diferentes de pai, e é bom fazer essa análise aí, né? Tanto para dentro quanto para os homens ao nosso redor, né? Principalmente os mais velhos. Tudo bem, pessoal? Voltamos na próxima aula.